Sabe, todos esses sinais invisíveis que conectam o nosso mundo hoje. O Wi-Fi, 4G, 5G, rádio, GPS. Já parou para pensar de onde eles vêm, como eles nascem? Pois é. Tudo começa com um componente eletrônico que é o verdadeiro coração de qualquer sistema de comunicação sem fio, o oscilador. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Para a gente entender como a comunicação sem fio funciona, a gente precisa primeiro criar um sinal do mais absoluto zero. E é exatamente esse o trabalho do oscilador. Ok, tecnicamente falando, um oscilador é um circuito. A mágica dele é pegar a energia de corrente contínua, tipo de uma pilha ou de uma fonte, e transformar essa energia num sinal de corrente alternada, uma onda que fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. Pensa que ele é a batida do coração de um aparelho, sabe? Ele cria o pulso, o ritmo base para tudo que vem depois. Mas como é que um circuito simplesmente começa a oscilar e, mais importante, como ele mantém essa oscilação sem parar? O grande desafio é exatamente esse: criar um sinal que se sustenta sozinho, que não morre e nem explode. E para isso acontecer, a física exige algumas regras bem claras. E essas regras têm nome: critério de Barkhausen. Para um oscilador funcionar direitinho, duas coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, o ganho total do circuito tem que ser exatamente igual a 1. Isso quer dizer que a energia que volta para o início do circuito tem que ser idêntica à energia que se perdeu no caminho, nem mais nem menos. E segundo, a defasagem do sinal tem que ser 0 ou 360 graus. Na prática, isso garante que o sinal que volta reforça o sinal original, mantendo tudo em perfeita sincronia. Agora que a gente já sabe as regras do jogo, vamos conhecer os jogadores principais. A grande família de osciladores, que é a base de quase tudo em radiofrequência, os osciladores LC. Eles ganham esse nome porque usam uma dupla fundamental: um indutor, que é a letra L, e um capacitor, a letra C. Juntos, eles formam o que a gente chama de circuito tanque, que é quem vai escolher em qual frequência o oscilador vai trabalhar. Um dos mais clássicos, um dos pioneiros dessa família é o oscilador Hartley. A grande sacada dele, o que o define, é o jeito que ele realimenta o sinal. Ele usa um indutor com uma derivação no meio, um tap, para pegar um pedacinho do sinal e jogar de volta para o começo do circuito. Era um design muito comum nos rádios antigos, bem engenhoso. Logo depois, veio uma melhoria muito importante: o oscilador Colpitts. A ideia é parecida, mas em vez de dividir a bobina, o Colpitts divide os capacitores. E essa mudança, que parece pequena, faz uma diferença enorme. Geralmente, o Colpitts tem uma estabilidade de frequência muito maior que a do Hartley, e é por isso que ele virou um verdadeiro cavalo de batalha. Um padrão na indústria até hoje. E essa busca por estabilidade é, na verdade, o grande fio condutor dessa história toda. Em telecomunicações, não adianta nada ter um sinal se a frequência dele fica variando. A precisão é absolutamente crítica. E essa necessidade nos levou a uma das evoluções mais elegantes da eletrônica. Olha só que interessante. Em 1948, um engenheiro chamado James Kilton Clapp teve uma ideia genial. Ele olhou para o oscilador Colpitts, que já era muito bom, e pensou: dá para melhorar. E a modificação que ele fez foi incrivelmente simples, mas o resultado foi gigantesco. Ele só adicionou um capacitor a mais, o C3, em série com o indutor. Mas por que essa pequena adição foi tão revolucionária? O segredo é que esse novo capacitor, o C3, é muito, muito menor que os outros dois. Com isso, ele passa a ser o componente que manda na frequência. E o mais importante, ele funciona como uma espécie de amortecedor, isolando o circuito que define a frequência das pequenas variações que acontecem lá no transistor. O resultado? Uma estabilidade de frequência absurdamente superior. Mas e se a gente precisar da estabilidade máxima? Da perfeição? Bom, aí a gente sobe mais um degrau e chega no oscilador a cristal. Aqui, a gente usa uma propriedade física incrível de cristais de quartzo, o efeito piezoelétrico. Basicamente, o cristal vibra mecanicamente numa frequência super precisa e essa vibração é convertida em um sinal elétrico. É como ter um diapasão eletrônico perfeito. E para ter uma ideia do nível de precisão que a gente está falando, o fator de qualidade, ou fator Q, de um cristal, pode chegar na casa de 1 milhão. Isso é centenas, milhares de vezes melhor do que qualquer circuito LC que a gente consiga construir. Na prática, isso significa uma frequência extremamente estável, quase uma rocha. É por isso que eles são usados em relógios, computadores e em qualquer lugar que precise de uma referência de tempo ou frequência ultra precisa. E agora a gente chega na parte prática, no mundo real da engenharia. Porque na hora de fazer um projeto, a pergunta nunca é: qual é o melhor oscilador? A pergunta certa é: qual é o oscilador mais adequado para essa aplicação?
É sempre um jogo de trocas, um compromisso. Essa tabela resume bem a nossa conversa. O Hartley é mais simples, histórico. O Colpitts é o faz-tudo da indústria de RF, um ótimo equilíbrio. O Klepp já é para quem precisa de uma estabilidade bem alta. E o Crystal, bom, o Crystal é o rei da precisão, mas ele só trabalha em uma frequência fixa. Cada um tem sua praia, sua faixa de operação ideal. Então, como é que o seu celular, que precisa operar em várias frequências diferentes e com alta precisão, resolve esse problema? A resposta está numa arquitetura híbrida super inteligente chamada PLL, ou Phase Locked Loop. De forma bem simples, um PLL usa a estabilidade perfeita de um oscilador a cristal para disciplinar um oscilador LC, que é flexível, ou seja, eles juntam o melhor dos dois mundos. No fim das contas, a engenharia de telecomunicações, nesse aspecto, se resume a essa balança. De um lado, você tem a flexibilidade, a capacidade de mudar de frequência, que é a praia dos osciladores LC. Do outro, você tem a estabilidade, a precisão de uma rocha, que é o domínio do oscilador a cristal. A grande arte do engenheiro é saber exatamente onde posicionar o pino dessa balança para cada projeto. E isso nos leva a pensar, quando a gente entende essas componentes tão fundamentais, a gente começa a ter uma noção de como sistemas absurdamente complexos, como uma rede 5G inteira, são construídos. São essas pecinhas do quebra-cabeça, combinadas de formas cada vez mais geniais, que mantêm o nosso mundo conectado. Para finalizar, é sempre bom lembrar que todo esse material tem um propósito didático. Nossa intenção não é, de forma alguma, violar direitos autorais. Todos os créditos pelas fontes e imagens utilizadas pertencem aos seus respectivos criadores.